Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Nascimento, eu sou gerente de pré-vendas da Exact Sales, falando para vocês nesse evento maravilhoso que a Exact está organizando. E hoje eu vou compartilhar um pouco do dia a dia da pré-venda da Exact, né, da operação de geração de demanda que a gente conduz lá, e falar um pouco sobre hacks de operação, algumas coisas que a gente busca observar para tomar decisões e para entender como onde que a gente precisa melhorar, como orientar as pessoas. Eu acho que vai ser um conteúdo bem rico. Então vamos lá. Antes de começar a falar de geração de demanda propriamente dita, eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre o que é geração de demanda e pré-venda, só para a gente ficar na mesma página. É um processo que hoje é um pouco mais popular, mas pode ter gente que vai estar se deparando pela primeira vez com esse termo. Então, quando a gente está falando de geração de demanda, a gente está falando de gerar o quê? Primeira coisa que a gente tem que entender é como é que é o processo de vendas. Então, mesmo onde não há um processo desenhado, uma venda ela acontece mais ou menos dessa maneira, né? A gente vai começar tentando identificar ali quem que pode ser nosso possível lead ali, né? A gente começa ali com suspects, depois vai para prospects, começa a conversar com esses leads, transforma isso numa oportunidade, né? Então, se houver fit entre as duas partes, pode se tornar uma oportunidade, entra em negociação e depois chega em vendas. Isso é um processo mais ou menos de como que ocorre qualquer venda, né? Bem comprimido ali, sem mostrar muito sobre processos. E num cenário mais tradicional, todos esses processos, desde a prospecção até a investigação para entender se é uma oportunidade ou não, e a entrada na negociação fica na mão do vendedor. Então, é uma série de processos para que a gente possa chegar em vendas que é de responsabilidade de um indivíduo ali, o representante de vendas. A geração de demanda que a gente fala diz respeito a gente dividir esse processo, a gente especializar alguns papéis aqui dentro. Então, ao invés de eu ter um vendedor prospectando, entrando em contato com leads, agendando reuniões, indo para as reuniões, depois indo para negociações, eu passo a ter um processo, uma equipe, uma ferramenta para entregar essas oportunidades para o vendedor. Na Exact, a gente usa isso na forma da pré-venda, né? Se a gente for falar amplamente de geração de demanda, tem outros aspectos, mas eu vou me aprofundar mais na questão da pré-venda. E como que isso se manifesta dentro de um processo que tem geração de demanda. Toda aquela etapa de prospecção, de gerar volume de reuniões, de gerar agendamentos, passa a ser de responsabilidade de uma equipe de pré-vendas. Só que aí a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente divide isso, é lógico, se eu tiver uma única pessoa fazendo só o agendamento de reunião, só a prospecção, a tendência, até pelo tempo que vai estar sendo dedicado, é que eu vou gerar um volume muito maior de reuniões para o meu vendedor ou para os meus vendedores. Porém, a gente tem que entender que se eu passar de 10 para 20, 30 reuniões, e dessas 20, 30 reuniões, apenas 10 continuarem sendo relevantes, 10 serem oportunidades, eu estou criando um problema, porque eu estou lotando a agenda do meu vendedor com oportunidades que não estão dentro do padrão que ele precisa para trabalhar, que não são oportunidades qualificadas. É isso que a gente observa aqui. Quando a gente passa a adotar um processo de geração de demanda, a gente começa a especializar essa geração de demanda. Então eu vou começar a olhar para diversos aspectos que, se eu deixar na mão só do vendedor, até por uma questão de exequidade, ele não vai conseguir fazer isso tão bem. Então, basicamente, a gente traz a prospecção para pré-vendas, leads que são gerados também via inbound marketing, a gente passa pela pré-vendas, porque aqui a gente vai começar a filtrar essa oportunidade, a gente vai entender quantas vezes forem necessárias, eu vou aprofundar isso um pouco mais para frente, se faz sentido levar esse lead para a reunião, né, para ocupar a agenda do vendedor, para que depois ele tenha que entrar em negociação e follow-up. E eu vou estar procurando os leads que têm o melhor fit de negócio, que estão em melhor prontidão de compra. E nisso eu vou ter a figura do pré-vendedor, que vai estar atuando ou como um BDR, vou explicar isso um pouco melhor mais para frente, ou como um SDR, não só qualificando, mas também gerando oportunidades em volume para o time de vendas.
A analogia que a gente faz do trabalho do pré-vendedor com o vendedor é essa aqui. Inclusive tem a ver com o nome do nosso software, que é o Exact Spotter, onde a gente tem um atirador de elite, um sniper, e ao lado dele a gente tem um visualizador, um spotter, que é o cara que vai estar olhando mais amplamente para o campo ali de batalha e identificando os alvos em que o sniper vai, de maneira bem assertiva, buscar abater. No caso da pré-vendas, o spotter, o pré-vendedor, é o cara que vai estar coletando as informações de uma etapa de investigação, porque a gente sabe que em vendas grandes e vendas complexas, as vendas elas têm que ser consultivas. E uma maneira da gente... uma maneira não, na verdade, um requisito básico para você poder ser consultivo é você investigar bem as oportunidades, as dores das empresas. E isso a pré-venda também faz, ela coleta essas informações, né? Então, além de usar essas informações para qualificar, ela usa essas informações para passar um cenário para o vendedor, para ele entender qual é o lead que ele vai estar... com o qual ele vai estar se reunindo, qual é o lead que ele vai estar encontrando na próxima reunião. Então, só para a gente entender assim, quais que são os benefícios de eu ter uma operação de geração de demanda ou uma operação de geração de demanda com pré-vendas. O primeiro, maior fluxo de oportunidades. Se eu tenho pessoas que estão inteiramente dedicadas a gerar oportunidades, seja por uma prospecção ativa ou mesmo fazendo a qualificação de leads de inbound marketing, eu vou ter um fluxo maior dessas oportunidades entrando no meu funil de vendas. Um aumento de conversão. Por quê? Porque se eu trabalho com qualificação, se eu estou visualizando quais são os critérios que me indicam que aquela oportunidade pode gerar uma venda, a tendência é que meus vendedores vendam mais. E por consequência, uma redução de CAC também. Porque eu vou estar, um dos critérios que eu vou estar buscando dentro dessa qualificação é a prontidão de compra. Então, o quão mais urgente for a necessidade do meu lead, menos tempo eu vou passar negociando com ele, entre outros aspectos que acabam impactando positivamente no custo de aquisição de cliente. Entendido mais ou menos como é que funciona aí essa questão da geração de pré-vendas, né? A geração de demanda por pré-venda, eu falo do primeiro hack, né? A primeira dica que eu teria para dar com relação à geração de demanda. Especializar as funções da sua operação. Quando a gente passa a ter a figura do pré-vendedor, seja ele um SDR ou um BDR, ele passa a fazer muito bem isso e ele tem uma meta muito específica que é a quantidade de oportunidades que eu tenho que passar para frente. Eu tenho casos em que, trazendo o cenário da Exact, hoje a gente trabalha com LDRs, que são pessoas responsáveis por montar listas de prospecção ativa, então são pessoas que passam o dia investigando o mercado, achando as empresas, achando o contato das empresas. Quando a gente tem uma lista para ser processada, são essas as pessoas que verificam se os dados estão corretos e tudo mais. Eu tenho os BDRs, que são os pré-vendedores que prospectam ativamente. Então, além de trabalhar os leads que são levantados pelos LDRs, os pré-vendedores BDR, eles também trabalham os leads que eles mesmos prospectam. E eu tenho os SDRs, hoje nós temos 3 SDRs, um específico para call to action, que é para levantada de mão, que é quando a pessoa levanta a mão querendo um atendimento, e também para conversões ali do RD. E outros 2 que são específicos para trabalhar só quem converteu em materiais do nosso inbound marketing. Então, especializar os papéis dentro de uma operação é uma maneira de você conseguir tratar diferentes aspectos da tua operação. Então, eu tenho hoje pessoas específicas só por levantar prospects, tenho pessoas específicas por qualificar e também levantar oportunidades, e é dessa operação que eu vou encontrar as oportunidades qualificadas para passar para frente. Eu consigo entregar com muito mais volume. Assim. Então, uma média ali de vendas, de reuniões que um pré-vendedor que trabalha com uma operação de pré-vendas como essa vai fazer é por volta de 50, 60 reuniões por mês, podendo até chegar em mais, mas a gente tem que observar sempre que há necessidade também. A venda não é, principalmente a venda consultiva, ela nem sempre vai acontecer no momento, então
você tem follow-up para fazer, tem outros processos que demandam tempo do vendedor também. O outro ponto, assim, quando a gente vai, agora aprofundando um pouco mais, quando a gente vai falar de hacks para uma operação, de dicas para uma operação, eu acredito que o primeiro ponto que a gente tem que buscar com relação a essa operação é visualizar ela, é poder entender ela como um todo, porque isso vai me permitir identificar gargalos aonde que eu estou tendo a maior perda de leads, a maior perda de oportunidades, qual que é o problema que eu preciso resolver, para daí então eu poder priorizar esses problemas. Isso é muito importante. A gente tem que entender que uma operação, ela dificilmente vai estar como a gente almeja que ela esteja. Isso faz parte de gerenciar uma operação. A gente vai estar sempre buscando o próximo passo, como é que eu melhoro esse ou aquele aspecto, como é que eu aumento essa conversão, como é que eu torno esse aspecto da operação mais prazeroso. A gente tem que estar buscando isso. Só que um dos ativos mais preciosos e escassos que a gente tem na nossa mão é tempo. Então, para que a gente possa promover resultados, promover melhorias, muitas vezes a gente vai ter que priorizar as ações que a gente quer fazer. E identificar o gargalo, visualizar a operação e medir o impacto do que a gente está buscando corrigir, ajuda a gente a priorizar. Para daí, então, eu definir quais são as ações que eu preciso corrigir e principalmente mensurar os resultados. Eu preciso entender se o que eu estou fazendo, se a ferramenta que eu comprei, se o processo que eu implementei, se a consultoria que eu contratei, ela está me ajudando a atingir os resultados que eu estou buscando. E entender para que serve cada parte dessa e como que ela se insere dentro da tua operação. Quando a gente vai falar de visualizar a operação, tem uma questão que eu acho que todo mundo que fez um workshop de vendas, ou assistiu uma palestra, ou teve que montar um processo, um plano de negócios, passou ali por algum momento num funil de vendas. Nem que seja para visualizar essa operação, para entender como é que é o processo de vendas, mas todo mundo já viu ou montou um funil de vendas. O que acaba acontecendo é que muitas vezes esse funil acaba largado ali e ninguém está mais olhando para ele. Porém, essa é uma das maneiras mais eficientes de você conseguir entender a sua operação. Então, quanto mais robusto for esse funil, mais fácil é de eu entender como que a minha operação está andando. E aqui eu consigo ter todas as etapas que passam pelo pré-vendedor, todos os gates, todos os momentos em que eu posso perder alguma coisa num formato de funil. É daí que vem o gargalo, né? Se alguma dessas etapas aqui apresentar algum problema, a gente vai ver esse funil engargalando, né? Ficando mais apertado ali. Então, é extremamente importante que a gente possa entender, visualizar a nossa operação de uma maneira geral. E aqui eu consigo ver desde a geração das oportunidades, dos prospects, até a qualidade das oportunidades que eu estou passando, só nessa tela aqui. E é lógico, por se tratar de funil, por ter gates, por ter perda, a gente vai estar falando de conversões. Só que assim, a gente tem que entender que cada uma daquelas conversões tem um significado, tem alguma coisa que influencia ali. Aqueles índices, eles têm uma função e a gente precisa entender qual que é essa função para daí poder atuar em cima deles. E daí poder entender como trabalhar esses gargalos. Então, segunda dica importante, entenda o subprocesso da sua operação. Por vezes, a gente vai ter processos que eles não estão tão claros ali e eles são a chave do porquê que a gente está perdendo oportunidade em um ou outro ponto. Então, quando a gente analisa as conversões desse funil aqui, a gente tem que entender que de entrada para filtro 1, eu tenho, aliás, a entrada ela vai vir por meio de um processo de inbound marketing, cadastro de LDR e prospecção ativa. Filtro 1 vai estar mensurando um ou outro aspecto da operação e assim por diante. E eu vou tratar essas conversões ao longo do resto aqui da palestra para a gente poder entender quais são as ações que a gente pode tomar, entender como ler bem isso aqui e quais os indícios que um funil e as suas conversões podem dar para a gente em termos de operação e como agir para resolver isso. Então, vamos começar pelo começo, pelo topo aqui do funil. Aqui eu estou falando aqui de duas conversões importantes. A conversão de entrada para filtro 1 e de filtro 1 para filtro 1 qualificado.
Quando a gente olha de entrada para filtro 1, aqui estão todos os leads que foram cadastrados, todos os leads que converteram em inbound marketing. E, por vezes, isso aqui não é algo que é obrigatório, né? Tem que ter essa etapa de qualificação. Mas em alguns momentos vai fazer muito sentido eu botar uma primeira qualificação. Nas artes a gente chama ali de filtro 1 porque a gente usa 2. Filtro 1 são informações que eu consigo coletar no site da empresa, no LinkedIn daquela empresa, no LinkedIn do lead que eu estou prospectando, para poder entender se ele tem fit. E aqui a gente vai estar falando muito de um negócio chamado red flag, que é assim, cara, se tiver essa característica, não faz sentido ir para frente. Às vezes é uma tecnologia que não pode ser implementada sob uma determinada condição, às vezes pode ser o porte da empresa. E quando que vai ser mais importante usar um filtro desses? Principalmente quando você não sabe de onde estão vindo esses leads, você não tem muito controle sobre essas fontes. Ou quando tu tem uma operação que já está escalando. Então, se eu tenho muita gente prospectando, uma maneira de eu me certificar de que esses filtros, esses leads, eles estão dentro do fit é colocar esse primeiro filtro. E eu estou falando aí no caso, porque de entrada para filtro 1 a gente está falando praticamente de produtividade. Quantos leads eu tinha para trabalhar e quantos que eu consegui processar. Isso aqui nunca vai estar em 100%, se tiver em 100% quer dizer que tu parou de alimentar o teu funil. Então isso aqui é bem de produtividade, é interessante que ele esteja alto, mas vai depender muito da quantidade de leads que estão entrando. Se você tem 1.500 leads por um pré-vendedor processar, a tendência é que essa conversão ela seja mais baixa dependendo do período de análise. E de filtro 1 para filtro 1 qualificado é justamente esse critério que eu estava falando. Então, se eu consigo, por exemplo, consultar na Receita Federal que determinado lead não tem o porte que eu preciso, não se enquadra no porte, eu já posso descartar ele aqui. E é uma maneira de eu não investir muito esforço no lead, não passar esse lead para frente, não desperdiçar nem o tempo do pré-vendedor, nem o tempo do vendedor aqui. E como que eu posso fazer isso bem? Eu posso pegar e ensinar para o meu pré-vendedor todos os aspectos que ele tem que observar e torcer para que ele lembre-se disso. Eu posso botar um papel na frente dele para ele fazer esse checklist, ou eu posso até usar uma ferramenta mais complexa, como um software, ou mesmo uma planilha, para eu poder verificar o que a gente chama de red flags, que são o quê? Eu não estou qualificando, eu estou excluindo do meu funil o que não faz o mínimo sentido eu conversar. Então, o exemplo que eu dei da Receita Federal não está no porte que eu procuro. Se eu marcar isso, o meu software vai lá e desqualifica. O meu pré-vendedor não vai trabalhar esse cara. Ou seja, eu não vou nem agendar a reunião porque ele não se adequa. Mas o meu software, para ele funcionar bem, eu preciso que o contrato mínimo seja de 5 usuários. Cara, dependendo do que você está vendendo, se você pegar uma empresa com 10, 15 funcionários, não vai ter 5 pessoas para usar. E daí eu já posso descartar isso. Então eu consigo processualizar essa tomada de decisão de levar ou não para frente. E é lógico, isso aqui é um ponto muito simples, muito superficial, mas que faz muita diferença se você tem uma grande quantidade de leads para processar. Aqui eu trago um exemplo do filtro 1 da própria Exact. Então, eu estou tentando entender qual é o mercado. Por quê? Porque eu sei que tem mercados que não vão fazer sentido para mim trabalhar. Se eu tiver cargo de contato, já é mais interessante. Se o tipo de venda, se ela é complexa, o pré-vendedor pode colocar que ele está na dúvida sobre a complexidade dessa venda, ou até colocar que é uma venda simples que não tem fit com a gente. Então, no caso, o meu software já faz esse descarte, que nunca vai ser muito grande, idealmente. A não ser, como eu te falei, se você pegar e fizer um investimento em ads. No início, provavelmente vai ser mais difícil de tu achar bem o fit, de quais são as palavras-chave que tu tem que usar, onde que tu está buscando esses leads. Então, pode ser interessante que eu tenha esse mecanismo para impedir que leads ruins passem para frente. Então, o filtro 1, essa conversão, ela me diz muito sobre qual é a qualidade dos leads que eu estou trazendo para frente. Se a minha equipe de prospecção está cadastrando leads que não são tão interessantes, se o meu inbound marketing está cadastrando leads, está gerando leads que não estão fechando com o que eu estou precisando mandar para vendas, e daí agir até fora do funil de pré-vendas, fora do funil de geração de demanda.
Aqui a gente vai, idealmente vai ter uma perda muito pequena, assim, vai ficar em torno de 10% por aí. É lógico que assim, quando a gente traz, assim, eu estou falando do que é ideal pela matemática, mas vai depender de empresa para empresa, você tem que entender bem o seu cenário. Depois a gente vai para a próxima conversão, que é daquele lead que já qualificou no filtro 1 e que eu vou aplicar o filtro 2. Então, algumas empresas não precisam ter esse primeiro filtro, elas podem ir direto para o filtro 2. E daí a gente vai estar falando dessa conversão específica que eu vou estar tratando aqui. Nessa etapa tem muita coisa que acontece, porque o que pode fazer com que um pré-vendedor consiga ter uma conversa relevante, aplicar um filtro 2? Aqui é onde ele vai estar investigando as características dessa empresa, vai estar engajando o lead, se fizer sentido, né? Identificando as dores que o vendedor vai trabalhar mais para frente, levantando o cenário e principalmente coletando as informações para alimentar o teu critério de qualificação, para tu entender se faz sentido passar esse cara para uma reunião ou não. Então, essa parte é que ela tem uma influência disso que a gente chama de outreach, que é como que tu está organizando o teu contato com os leads. Então, a tua equipe de pré-vendas, ela tem que ter boas práticas sobre como trabalhar esses leads. Eu vou também aprofundar um pouco sobre isso. Mas essa conversão, ela também me fala de um aspecto da abordagem de pré-vendas. E quando eu falo da abordagem de pré-vendas, assim, eu estou olhando a operação como um todo, mas essa mesma análise que eu estou fazendo da operação, eu posso fazer no desempenho de uma pessoa. E eu também vou aprofundar isso um pouco mais para frente. Então, essa é uma conversão que pode estar relacionada à abordagem de pré-vendas, mais especificamente numa etapa da abordagem que a gente chama de abertura ou apresentação. Mas falando do outreach, que era o ponto que eu queria falar antes, é sempre importante, quando estiver orientando a equipe e estiver analisando o esforço, a performance, você se certificar de que o esforço que a tua equipe está fazendo é um esforço inteligente, é um esforço bem direcionado. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu tenho que entender o que de relevante está sendo feito para atingir um determinado resultado. E nesse caso, eu não costumo medir atividades em si. Eu não busco, num primeiro momento, medir quantos e-mails a pessoa enviou, quantas ligações ela fez, ou quantas mensagens do LinkedIn ela enviou. Eu procuro entender quantos leads ela tentou contactar, com quantos leads ela buscou interagir. Então, se ela ligou 10 vezes para um lead, ou mandou 5 e-mails e ligou 10 vezes, eu vou contar como um lead que foi trabalhado. Depois eu vou ver como que esse lead foi trabalhado, mas a princípio o que eu quero entender é quantos leads foram, pelo menos, tocados por essa pessoa. Então, é importante a gente orientar sempre sobre a quantidade de leads que tem que ser trabalhados. Por quê? Se eu fizer 10 ligações, depois eu vou dar um exemplo mais específico, mas não adianta eu ligar 10 vezes para o mesmo lead no mesmo dia. Se eu chegar no final do dia e fiz 100 ligações e eu liguei só para... fiz 10 ligações para cada lead, eu não vou ter trabalhado, eu vou ter um esforço muito grande para gerar muito pouco resultado. E um outro ponto que é importante também, falando do outreach, é você diversificar os meios de contato, ou seja, os leads que estão sendo trabalhados, eles têm que ser bem trabalhados. Não é só você pegar e fazer esse toque ali, isso é uma maneira da gente entender essa conversão. Mas eu tenho que tentar falar com ele tanto pelo WhatsApp, pelo celular, pelo telefone, pelo e-mail, pelo LinkedIn. É muito importante a gente trabalhar, ser o mais omnichannel possível. E tem um ponto aqui que também é um aspecto que a gente mudou um pouco no início, né? Não teria como falar de operação de geração de demanda se a gente não abordasse a pandemia que está atingindo todas as empresas hoje. E eu trago até, usando essa questão do funil, um ponto que a gente observou quando a gente foi para home office, começou as quarentenas, foi uma queda de conversão, principalmente nessa etapa de filtro 1 para filtro 2. Por quê? Porque estava caindo muito a conectividade. A gente ligava para as empresas e não tinham pessoas lá. A gente chegou a ter uma queda bem relevante ali nos primeiros dias.
E o que a gente fez? Pô, não tem como eu falar com uma pessoa que não está na empresa. Só depender do LinkedIn, e essa é uma das razões pelas quais a gente também tem que diversificar os meios de contato. Se você fizer só ligação, você vai conseguir falar com a pessoa só se ela atender o telefone. Se você mandar só mensagem pelo LinkedIn, você só vai conseguir falar com ela se ela te responder. A mesma coisa um e-mail. Agora, se eu ligar, se eu mandar uma mensagem no LinkedIn, se eu mandar um e-mail, se eu mandar uma mensagem no Instagram, eu estou aumentando as chances de eu falar com essa pessoa. Por isso que a gente fala de ser omnichannel. E uma das mudanças que a gente fez, e agora a gente está observando muito isso, foi que a gente começou a ligar para celular também. Então, durante o tempo a gente tinha essa restrição que você só deveria ligar para um celular se o lead tivesse te pedido para ligar, né, para o celular pessoal, ou se alguém tivesse te repassado, mas a gente começou a fazer esse contato. E isso acabou influenciando muito na maneira como a gente teve que abordar essas pessoas por celular, né? A questão da empatia que a gente consegue observar numa etapa da abordagem ali e tem impacto nessa conversão também. Mas ainda falando de esforço, o ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte. Quando eu estou começando a analisar essa entrada ali de filtro 1 para filtro 1 qualificado para filtro 2, eu vou começar a analisar leads trabalhados. Então eu não quero fazer esse cálculo com todas as empresas que estão em filtro 1, porque daí eu vou ver quais que foram processadas. Eu quero ver quantos leads exatamente foram trabalhados para que a gente chegasse em filtro 2 e poder entender essa conversão. E posteriormente eu vou ver lá quantas que qualificaram em filtro 2, que é uma outra conversão que a gente traz aqui. É só para a gente entender que nessa etapa de leads trabalhados, a gente tem todos os leads que foram qualificados em filtro 1 e que tiveram pelo menos um contato, uma ligação ou um registro de atividade que foi de atividade de alcance, né? Não ir lá e pesquisar informação, mas tentar falar com esse lead. E daí entra uma maneira de mostrar como que influencia essa questão do esforço ser inteligente ou não. Como eu tinha falado, a partir do momento que eu começo a trabalhar mais canais, eu aumento as chances desse lead falar comigo, porque eu estou basicamente em todos os lugares que eu consigo falar com ele. Mas eu também tenho que diversificar qual é a hora que eu tenho que falar com ele. Então, se eu ligo todo dia de manhã, eu vou começar a testar mandar um e-mail pela manhã e ligar de tarde. Porque eu tenho que ligar mais de uma vez, eu tenho que buscar conexão mais de uma vez com o lead, porque eu tenho que aumentar as chances de falar com ele. Por isso que eu falo, mandar e-mail é muito confortável, né? Eu posso, inclusive, eu tenho uma ferramenta no Spotter que eu posso fazer uma cadência de e-mails e mandar 1.000 e-mails, 2.000 e-mails separados ali por dia, por hora e tudo mais. Só que isso é só uma maneira de gerar os leads e, cara, eu vou trabalhar os leads que não me responderem os e-mails também. Agora, se eu contar exclusivamente com e-mail, eu só vou falar com os leads que me responderem. E daí a gente pode estar falando de desperdício. Então aqui o que eu tenho nessa tela? Uma cadência de prospecção. O que eu quero mostrar aqui? Vamos supor que um determinado pré-vendedor vai lá e tem uma meta de esforço ali de realizar, falar com 50 leads por dia. Estabelecer quantos leads você vai trabalhar por dia é uma maneira de você entender qual é o esforço que você vai realizar. E daí, vamos supor que esses 50 leads me gerem ali 50 ligações. Se eu não conseguir falar com ninguém e ligar de novo na terça-feira, eu vou fazer novamente 50 ligações. Na quarta, na quinta e na sexta. No final das contas, no final da semana eu vou ter feito 150 ligações. Só que eu só vou ter tentado falar com 50 leads do meu funil. E um funil ali de pré-vendas, de um BDR, pelo menos, ele vai ter ali por volta de 250, 300 leads. É interessante a gente não botar todos os leads no funil, porque como é um pré-vendedor que está trabalhando ali, tem que conseguir visualizar o lead, ele não vai conseguir trabalhar 2.000 leads ali se ele for BDR, num mês. Então, a gente vê aqui que ele trabalhou só um pedaço do funil dele, fazendo 50 ligações, trabalhando todos os dias. Como que eu posso pegar e fazer o mesmo esforço de fazer 50 ligações por dia, mas em tese fazer o dobro do trabalho? Alternando quais são os leads que eu vou trabalhar, trabalhando uma cadência. Então, se eu faço 50 ligações na segunda-feira, na terça-feira eu também vou fazer 50 ligações. Eu não vou fazer um esforço maior do que eu fiz na segunda. Só que eu vou ligar para 50 leads diferentes. Então, eu dobrei as chances de conseguir falar com alguém.
Só na quarta-feira que eu vou pegar e vou retomar aqueles leads que eu estava falando na segunda. Ou vou mandar um e-mail, ou vou mandar um WhatsApp. E daí no final da semana eu vou ter feito as mesmas 150 ligações, só que ao invés de trabalhar só 50 leads, eu trabalhei 100. Se eu pegar e colocar mais uma safra de leads aqui no meio, eu vou aumentar ainda mais a quantidade de leads que eu estou trabalhando. Então, vai essa dica. Se certifique de que o esforço que você está fazendo é inteligente, se você é pré-vendedor. E se você é gestor, quando estiver orientando a sua equipe, se certifique de que muitos leads estão sendo trabalhados, porque senão você vai ter lead parado na sua base. E lead parado geralmente é problema de organização ou de não estar visualizando. Então, outra dica que eu não coloquei escrita aqui, mas é importante. Olhe para a quantidade de leads que você está passando para a sua equipe processar. Ela pode ter um fluxo constante, manter sempre 300 leads. É importante descartar lead do funil. Só que você não deve ter expectativa de colocar lá 2.000 leads e esperar que isso aí seja trabalhado ao longo ali de 6 meses. É provavelmente o que vai ser trabalhado ao longo do tempo, mas colocar em batches de 200 em 200, manter alimentado o funil é interessante. Se você trabalha com uma equipe de prospecção ativa, orientar os pré-vendedores a sempre estarem atentos à quantidade de leads que tem no funil, para, se tiver muito lead, ele entender que ele tem que fazer descartes, e se tiver pouco, que ele vai precisar prospectar ativamente também. Então, aqui falando só retomando aqui o que eu tinha falado, se certificar de que o esforço é inteligente, que é o que eu tentei demonstrar aqui com relação à cadência. E também essa cadência ela tem que considerar mais meios de comunicação. Então, quando eu aumento a quantidade de leads que eu estou trabalhando, quando eu aumento a quantidade de meios de comunicação que eu estou buscando chegar nesse lead, eu consigo fazer a mesma quantidade de esforço que eu faria num dia normal, só que eu vou estar trabalhando 2, 3 vezes mais leads. No blog da Exact tem post sobre cadência, mas se vocês procurarem na internet lá Sales Cadences, vocês também vão achar cadências já prontas para poder aplicar ali e conseguir organizar esse trabalho no funil, trabalhar um funil bem amplo. E diversificar os meios de comunicação também é uma coisa que vai diversificar as chances que você tem de conseguir um contato. Então, cara, vale usar celular, vou dar umas dicas sobre como abordar no celular, vale usar e-mail, vale usar ligação telefônica, mensagem no LinkedIn, mensagem via WhatsApp, até Instagram. Desde que isso seja feito com responsabilidade, né? Lembrando que todo mundo que está falando em nome da empresa está representando a empresa. Falando ainda sobre qualidade da abordagem, que é o outro aspecto que pode influenciar naquela conversão de lead trabalhado para filtro 2. E também aqui, falando de abordagem, a gente vai ver que tem várias coisas que a gente consegue pegar na abordagem, que a abordagem pode estar influenciando em gargalos, tá? Então, assim, primeiro ponto, é importante a gente estruturar a nossa abordagem de pré-vendas, o nosso discurso de pré-vendas. Quando eu falar de estruturar a abordagem, é importante a gente entender que eu não estou dizendo que todas as pessoas devem falar exatamente da mesma maneira, como se fossem robôs numa linha de produção. Não, inclusive para você gerar rapport, para você parecer ser uma pessoa, para você aproximar as pessoas de você, para você se comunicar bem num cenário de vendas, é importante que você tenha personalidade ali. Mesmo que você seja mais técnico e tudo mais, é interessante entender. E isso é um trabalho que é muitas vezes feito junto com o gestor de vendas, junto com a pessoa de treinamento, qual que é o jeito que você consegue abordar bem. Mas é ter uma estrutura de abordagem que possa ser ensinada, que possa ser analisada, que possa ser monitorada. Analisar essa estrutura de abordagem, essa qualidade da abordagem conforme as conversões e padronizar o fluxo de questionamento. Novamente, padronizar o fluxo de questionamento não é um script que eu vou ler ali. Olá, lead, tudo bem? Tá aí, eu espero a resposta. Que interessante, gostaria de te apresentar a Exact Sales. Você gostaria de ouvir Não é isso. Mas eu me certificar de que todo mundo que está levantando informações de lead está levantando as mesmas informações. Está pegando fazendo as mesmas perguntas para que daí a gente possa, com o nosso critério de qualificação, confiar no que o critério de qualificação está dizendo. E daí eu falo mais um pouco sobre critério de qualificação lá para frente. Então, analisando só a abordagem, como que eu divido a abordagem ali na Exact?
Isso aqui é coisa que vem lá de spin selling, coisa que a gente trabalha amplamente ali na implementação, no CS. A gente começa primeiro com uma abertura, uma apresentação. É a primeira coisa que o pré-vendedor vai falar quando ele estiver conversando com o lead. E aqui, basicamente, a gente vai estar usando gatilhos de autoridade de prova social, ou seja, eu vou buscar me estabelecer como uma autoridade para esse lead me ouvir, mas muitas vezes eu vou usar gatilhos de prova social mencionando cases, a quantidade de clientes que a gente já ajudou. Vou estabelecer um rapport, vou buscar aproximar ele de mim e vou estabelecer esse meu direito de fazer perguntas. O que todo pré-vendedor que trabalha com prospecção ativa tem que fazer, mesmo quem trabalha com leads de inbound marketing, é dar uma razão para esse lead te responder as perguntas que você quer fazer. Então, isso você vai ter que dar para ele bem no início. Se essa abordagem não for bem feita, se eu não conseguir gerar essa curiosidade nos leads, eu vou ter uma queda na conversão de lead trabalhado para filtro 2. Ou seja, poucos leads vão me dar ouvidos. E eu posso ter uma excelente abordagem investigativa, consultiva, mas como eu não abri essa porta, eu não consigo nem falar com ele. E essa conversão vai cair. Quer dizer o quê? Que eu só vou conseguir falar com os leads que quiserem me ouvir por boa vontade. E o volume de leads trabalhados vai ter que ser muito maior para a gente poder chegar nesses caras. O desperdício também pode ser maior. Depois a gente tem uma etapa de investigação. E a gente fala assim, é difícil eu pegar e colocar o tempo certinho de cada abordagem. Isso aqui tem que acontecer como uma conversa, ela tem que ser orgânica. Mas se a gente olhar uma grande amostra de ligações para venda, a gente vai ver que essa abertura ela não passa ali de 10 minutos, quando muito. E sendo que o ideal é que ela fique por volta de uns 5 minutos ali para eu poder atrair a atenção do meu lead. Depois eu entro na etapa de investigação, que é aqui que eu vou começar a coletar as informações. Para que eu quero coletar essas informações? Eu quero entender se esse lead ele está dentro do meu critério de qualificação, se ele tem o orçamento que eu preciso, se ele tem o tempo que eu preciso, se ele tem o tempo ali que ele vai comprar, né, o ciclo de vendas que eu estou almejando, e se ele tem necessidade porque eu estou buscando. Eu só vou agendar leads que tenham essas características, por isso que eu preciso fazer essa investigação. Se essa abordagem não for boa, o que pode acontecer? Primeiro, eu posso coletar informações erradas, eu não me fiz entender bem pelo meu lead, né? Ou ainda, eu posso lá na frente ter uma taxa de aceite baixa de vendedor. Se eu pego e coloco as informações erradas aqui, eu gero uma falsa qualificação. Se eu coleto as informações, mas não engajo muito bem, não investigo muito bem, pode ser que ele nem vá para uma negociação lá na frente. O que tem que ser trabalhado aqui? Escuta ativa no sentido de, cara, você tem que ouvir o que ele está falando e conversar com esse lead. Ele te respondeu, cara, tem que demonstrar que tu ouviu a resposta que ele te deu. Depois, na verdade, essas duas questões aqui, investigação e demonstração de capacidade, elas vão acontecer em ciclo. Então, eu descubro um determinado problema, levanto o impacto, né, o spin selling, e depois eu vou demonstrar como é que eu consigo resolver isso. E aqui, muitas perguntas de implicação. Cara, se eu tô com uma conversão baixa, você entende que você está tendo um grande desperdício de leads? Tu concorda comigo que... ou ainda, tu acha que se tu aumentar a tua conversão de leads, tu pode aumentar as tuas vendas? Né? Perguntas bem simples que eu coloquei aqui, mas essa é a ideia, de eu pegar e entender assim, cara, que se eu não conseguir aumentar minha conversão de vendas, eu vou ter que investir muito em geração de leads, e daí eu posso ter um problema lá na frente de desperdício de boxes, de dinheiro, custo e assim por diante. Ou seja, eu tenho que gerar a urgência, né? Mostrar para o cara que aquilo ali que a gente identificou como dor é algo que tem que ser tratado, é algo que precisa ser trabalhado. Se eu faço uma abordagem, coleto bem as informações, mas não consigo demonstrar a importância de tratar essa oportunidade, esse problema que a gente identificou, a tendência é que eu não vou conseguir agendar. E daí a minha conversão de filtro 2 qualificado, ou seja, leads que qualificaram, leads que têm prontidão de compra, para leads que agendaram e foram para a reunião, vai ser mais baixa. E daí depois, a última etapa que a gente trata na abordagem é a obtenção de compromisso, ou seja, agendei a reunião,
esse lead tem que comparecer à reunião, porque senão todo o esforço que eu fiz não serviu para nada, porque ele não está na frente do vendedor e o vendedor não vai conseguir fazer essa reunião. Se eu não for coerente, do tipo, falei lá no início da reunião que estava faltando box, ou assim, disse para ele que é uma oportunidade que ele tem que aproveitar, mas cheguei e falei, tenho vários boxes sobrando, eu não vou estar sendo coerente. É uma maneira também de eu trabalhar questões de reciprocidade. Por exemplo, estou conversando com o lead, quero agendar para amanhã. Cara, posso falar para ele que eu vou botar o melhor vendedor que eu tenho para conversar com ele, vou buscar um horário especial para ele, e principalmente gerar urgência. Então, eu tenho uma coisa que na Exat a gente usa muito para gerar urgência e é real, é que a gente está sempre com a agenda preenchida 2, 3 dias para frente. Então, a gente sempre tem essa argumentação, cara, tem um horário agora para ti, se tu quiser, a gente consegue fazer mais rápido, se não, só para daqui a 2, 3 dias. Então, são esses os aspectos que têm que ser trabalhados em cada etapa dessa abordagem de pré-vendas e como que cada uma dessas etapas, se não for bem feita, pode gerar gargalos no funil dali para frente. Então, uma vez que eu estruturo isso, é mais fácil de eu ensinar e analisar e entender como que eu vou passar um feedback para o meu vendedor. Então, assim, voltando ali para as conversões. A conversão de filtro 2 para filtro 2 qualificado, ou seja, conseguir conversar com o lead, eu posso ter um problema, conseguir conversar com o lead e ele não qualificou no meu critério de qualificação, ou seja, ele não tem as características que eu estou buscando, eu vou descartar ele aqui. No caso, usando um software, isso acontece automaticamente. O Spotter faz isso. Então, quando eu vou olhar, eu sei que aqueles leads que foram desqualificados porque eles não têm a característica que a gente precisa, e não porque ele foi simplesmente descartado. E a próxima conversão, que é a conversão de filtro 2 qualificado para agendamento, a gente está falando muito da qualidade da abordagem de pré-vendas. Ou seja, se ele está qualificado, se ele está dentro do critério, se o meu software me disse que ele tem que ir para agendamento, então a gente tem que fazer ele agendar. Aqui vai ter muita influência do pré-vendedor. É lógico que ele não vai controlar o cara ter agenda ou não, mas ele vai influenciar na decisão do lead de ir ou não para a reunião, ir ou não para a reunião nos próximos dias. Então, muito relacionado à obtenção de compromisso e à coerência. Se eu falei para ele que eu tinha poucos horários, eu não posso chegar e dar 10 opções para ele. Lembrando sempre que quem conduz o processo, o cliente pela jornada de compra, quem direciona ele é o pré-vendedor, é o vendedor. Então, aqui eu também tenho que ser proativo e falar, cara, vamos fazer nesse horário e não chegar e simplesmente abrir qual que é o melhor horário. É sempre mais interessante você sugerir horários específicos do que você deixar aberto para o lead escolher a hora que ele quer. E lógico, daí você vai adaptando, porque a prioridade também é atender o lead. Né? Outro ponto. Aqui eu estou falando da conversão de filtro 2 para filtro 2 qualificado, ou seja, eu tenho que me certificar que os leads que estão passando com uma determinada característica. Cara, quem há muito tempo vende, né? E normalmente o CEO das empresas, o fundador, a pessoa que concebeu o produto, ele tem um conhecimento muito grande sobre quem precisa daquele produto. E quais são as características que um lead tem que ter para ele ser considerado qualificado. Só que não é tão fácil passar isso para os outros. Como que eu posso pegar e me certificar de que os leads que eu estou trabalhando, eles têm as características que eu preciso, que os leads que a minha equipe está trabalhando têm as características que eu preciso, que eu identifiquei? Adotando um critério de qualificação, que eu estou falando lá desde o início do critério de qualificação, e é isso aqui que é um critério de qualificação. Aqui a gente tem alguns acrônimos, né? BANT, ANUM, MEDIC, e cada uma dessas letras, em cada um desses critérios, né, são critérios diferentes, ele me diz respeito a algumas características. O BANT é o mais popular e foi um dos primeiros a surgir. Mas a gente tem outros que se adequam a outros tipos de venda distintos. Então, o ANUM é um que, se eu não me engano, foi proposto pela Inside Sales, que hoje chama ZENT, que ele fala de autoridade, necessidade, urgência e dinheiro. E são aspectos, são maneiras de você encarar a sua venda. Então, explicando aqui bem por cima o BANT, o que ele diz? Que para eu poder vender para uma empresa, ela tem que ter o orçamento para comprar o meu produto,
Eu tenho que estar falando com uma autoridade, ou seja, alguém que toma decisão por comprar ou não um determinado produto, uma empresa que precisa desse produto, então você não vai vender areia no deserto, né? E ela tem que ter, que é time, na verdade é timelessness, que ela fala do tempo ser propício, né? De ter a urgência para que ele compre em 3, 4, 5 meses, no tempo que o teu ciclo de vendas tem que ficar. Não adianta também ele ter tudo isso e eu passar um ano negociando com ele. É lógico que existem vendas que têm cenários ali que um ano é um tempo razoável. Todos eles vão falar tirando o medic, todos eles vão falar de alguma coisa relacionada a tempo, né? Time, urgency, timelessness, priorização. Todos vão estar falando de budget, né? De ter orçamento aqui, money, budget. Aqui ele fala de plans, goals, é um pouco diferente, mas a gente vai encontrando alguns aspectos que são comuns. Então, eu pego essas características aqui e transformo num fluxo de questionamento. Ou seja, eu vou levantar essas características, vou mostrar um pouquinho de uma maneira mais clara ali. Mas são vários aspectos. E a partir do momento que eu defino isso, eu consigo passar a delegar essa função para outra pessoa. Eu não preciso estar olhando oportunidade por oportunidade. Porque eu orientei que só leads que têm essas características devem ser agendados para vendas. Ou seja, defina o seu critério de qualificação para você poder se comunicar melhor, para você medir quais são as oportunidades que estão passando e você entender o que funciona dentro da tua operação, qual que é o cliente que tu tem que estar investindo, o lead que tu tem que estar investindo para trazer para o teu cliente. Não adianta a gente ir às cegas dentro do mercado. Quanto mais assertivo a gente for, mais eficiente a gente vai ser e mais fácil vai ser vender. Depois que tu pega esse critério de qualificação, cara, a gente transforma isso em perguntas. E dentro do Spotter eu uso isso de uma maneira automatizada. Então o meu pré-vendedor ele vai pegar essas perguntas aqui e responder elas de acordo com o que ele está conversando com o lead. E o meu software vai calcular isso com lead scoring e um algoritmo de inteligência artificial que compara essas informações com informações de clientes que a gente tem, né, de vendas que foram bem-sucedidas. Ele vai me dar uma qualificação, ele vai dizer: vamos agendar ou não vamos agendar. Que está relacionado àquele outro hack que eu falei de processualizar a tomada de decisão. Então eu ajudo o vendedor, o pré-vendedor a decidir se vai ou não agendar com esse lead. E eu me certifico de que só está chegando na mão de vendas oportunidades que têm as características que eu identifiquei que um vendedor precisa ter, um lead precisa ter para que um vendedor possa vender bem. Então, resumindo aqui, essa abertura, essa apresentação, parte daquele fluxo de questionamento está aqui dentro. Investigação, demonstração de capacidade. Eu posso também, dentro desse fluxo, entender quais são os gatilhos os gatilhos mentais que o pré-vendedor pode usar. Eu posso dar dicas para ele se eu tiver isso dentro de uma ferramenta, dentro de um texto ali. Mas sempre importante, qual que é a ideia daquelas perguntas que eu mostrei? Não é ele ler o que ele precisa dizer, mas ele lembrar quais são as perguntas que ele precisa fazer para não deixar nenhuma informação passar. Não recomendo trabalhar com scripts fechados que você vai lendo e falando o que tem que aparecer. E analisando as próprias conversões, se eu pegar o funil ali que eu mostrei para vocês e analisar só com os números de uma única pessoa, eu consigo identificar aonde que está o problema de abordagem dele. Só que, lógico, para eu conseguir isso, eu preciso ter o processo bem estruturado, ter um funil ali com conversões e ter uma abordagem bem estruturada, bem padronizada, para daí eu poder estudar isso e tomar essa decisão. Então, essa visualização de funil vai me ajudar não só a entender aonde que eu preciso mexer na minha operação, como também vai me ajudar a entender como orientar melhor a minha equipe. Indo para a próxima conversão. Aqui agora eu estou falando de agendamento para reunião. Cara, agendei a reunião, conversei com o lead, marcamos um horário mais para frente, daqui a 2 dias, daqui a 1 semana. Dica, nunca agende muito para frente. A maioria das empresas que eu converso busca no decisor um gerente, às vezes um CEO, um diretor, e que são pessoas que comumente têm as agendas muito disputadas.
Cara, é difícil você exigir às vezes que uma pessoa lembre de um compromisso que ela marcou para daqui a 15 dias. Então deixa sempre uma janela menor para agendamento. Tenta sempre agendar o mais próximo possível, porque senão você vai agendar essa reunião, tem o risco dela não acontecer e você perder o horário lá na frente. Mas aqui tem um ponto que influi muito nessa conversão. E aqui eu estou falando, se eu estou analisando esse funil nesse mês, eu estou falando das reuniões que foram agendadas para acontecer e aconteceram naquele mês. Tem reunião aqui que vai ser agendada que vai acontecer só no mês seguinte e vai sair da minha análise. E o que influencia essa conversão principalmente, na abordagem, a etapa de obtenção de compromisso e o processo de follow-up de agendamento. Quando eu estou falando de obtenção de compromisso, o que eu quero dizer? Bom, primeiro, eu deixar claro para o meu lead que essa reunião que a gente está agendando é importante que ele compareça. Ah, mas isso é óbvio. Não, não é. Se você pegar e falar, e a gente vai marcar uma reunião para tu conhecer a nossa plataforma, sem compromisso, eu estou falando que ele não tem obrigação de comprar quando ele for lá. Primeiro ponto. Isso já está muito óbvio, né? É muito difícil ele achar que ele vai estar comprando isso. Então você não precisa ficar reforçando essa questão do, sem compromisso. E segundo, eu estou dizendo para ele, ao longo da minha abordagem, sem compromisso, vamos para uma reunião sem compromisso, depois eu peço o compromisso dele, não está coerente isso. E tem algumas coisas que a gente faz também. Por exemplo, agendei a reunião, legal. Cara, vou te mandar um invite aqui. Né? No caso, a nossa ferramenta ela já manda um invite automaticamente, mas se você quiser reforçar, você pode mandar mais um invite ali via Google Agenda. Pede para ele confirmar esse invite, para ele aceitar quando aparecer na agenda dele. Outro ponto, explica o que é uma maneira da gente também dizer a importância dele aceitar esse invite. Olha, agendamos aqui então a reunião, eu vou te pedir para aceitar o convite que eu estou te mandando, porque aí meu vendedor vai ver que já foi aceito, ele vai se preparar, ele vai montar uma apresentação. Então eu estou dizendo para ele tudo que a gente vai estar fazendo até a reunião, dizendo que a gente vai estar se dedicando a ele. E vou estar buscando a reciprocidade dele comparecer à reunião ou me avisar se ele não puder com antecedência. Então, inclusive o Robert Cialdini falou isso num RD Summit que ele palestrou, que uma das coisas que eles fizeram num consultório de dentista era a atendente falar assim, se você não puder comparecer, você me avisa? E a pessoa do outro lado, né, tinha que dizer que sim. Aí eu estou trabalhando o gatilho de coerência com ele, porque se ele me disser que sim, mas não falar, ele está sendo incoerente e a tendência é que ele vai se sentir mal. Mas, só para mostrar o quanto que é importante o que a gente está falando, o peso que as palavras que a gente traz tem numa abordagem, o quanto que isso pode mexer no meu funil. E daí voltando aqui, o outro ponto que eu posso ter aqui que pode prejudicar essa conversão, follow-up de agendamento. Ou seja, agendei a reunião, cara, se eu não estou agendando para o mesmo dia, para a mesma hora, eu tenho que fazer um acompanhamento, eu tenho que mandar um e-mail para ele, eu tenho que mandar um invite, eu tenho que mandar uma mensagem para ele entre o dia do agendamento e o dia da reunião, para que ele possa lembrar de estar lá ou até me avisar que não vai poder participar. E tem um outro índice aqui que eu acho muito importante da gente monitorar, que é a retenção. Ou seja, eu vou pegar a quantidade de reuniões que ocorreram num determinado período. Então, se eu estou analisando o mês, quantas reuniões aconteceram? Aconteceram 30 reuniões. Mas quantas reuniões estavam previstas para acontecer? Independente de quanto foi agendado. Pode ter sido agendado no mês passado ou nesse mês. Desde que ela devesse ocorrer naquele dia. Divido um pelo outro e eu vou ter minha taxa de retenção. Essa taxa ela nunca deve ficar abaixo de 70%. Então eu preciso me certificar de que ela aconteça. Na Exact, eu tive uma vez um problema com a retenção de um pré-vendedor específico. É verdade esse bilhete. Essa história real ela aconteceu. O pré-vendedor estava com uma retenção de 23%. Ou seja, de cada 10 reuniões que ele agendava, 2 aconteciam. A gente começou a analisar como que era o comportamento dele, viu que ele agendava, não dava notícia para o lead, depois entrava em contato com ele e muitas vezes o lead tinha até esquecido. A gente pegou e montou um processinho dele fazer 4 pontos de contato, depois a gente diminuiu para 3 porque os leads começaram a reclamar.
entre o dia do agendamento e o dia da reunião. De uma semana para outra, a conversão dele chegou em 100%. Depois de um tempo, usando esse processo que a gente ampliou para a equipe inteira, eu vi que a retenção dele tinha caído de novo para 13%, alguma coisa assim. Fui olhar, ele não estava seguindo mais o processo. Então, estabelecer um follow-up de agendamento é importante. Por quê? É importante coletar o compromisso do teu lead, mas tu tem que estar dedicado em fazer ele se lembrar. Como fazer isso de uma maneira também, porque o pré-vendedor já tem muita coisa para fazer. Volume de ligação, volume de conexões, tem que confirmar a reunião. Cara, uma maneira de fazer isso é automatizando a geração dessas atividades. Então, quando o pré-vendedor agenda, 4 atividades se criam ali para que ele saiba que nos próximos dias ele vai ter que fazer alguns contatos com esse lead. E ainda dou uma recomendação, né? Quando você trabalha com uma automação de fluxo de trabalho, que é a próxima dica que eu vou dar, que funciona para automatizar a cadência também, né? Aquela cadência que eu mostrei aqui, ó. Isso aqui também dá para automatizar usando uma automação de workflow. Quando eu faço essa automatização, o que eu sempre recomendo é assim, cara, não crie atividades por conta própria no software, só se você estabelecer um compromisso com o lead. Então, eu tenho lá o software gerando atividade para essa pessoa, orientando ela sobre o que ela tem que fazer, e ela se preocupa em fazer uma boa abordagem, em executar essas atividades mais acessórias. É uma maneira bem interessante de certificar de que tudo vai ser feito, também não sobrecarregar o teu pré-vendedor cognitivamente. Então, sempre que possível, automatize fluxos de trabalho. Já quase no final do funil, já estamos chegando aqui no final. Depois, fiz a retenção das reuniões, aconteceram. O que acontece? Cara, o lead está na frente do vendedor. A partir desse momento, esse lead não é mais da pré-venda, a pré-venda não entra mais em contato com o lead. Agora é só o vendedor que vai pegar todas as informações do lead, as observações que o lead escreveu e vai trazer para usar na reunião. E aqui eu tenho uma outra conversão que eu vou estar observando, que é de reuniões para oportunidades qualificadas. Como que eu faço isso? E por que eu faço isso? Eu vou estar verificando se os leads que estão chegando estão com o perfil que eu determinei para os pré-vendedores trazerem. E o que vai influenciar nessa conversão de reunião para reunião qualificada é a qualidade do filtro, da abordagem. Por quê? Se eu parto do pressuposto de que os meus pré-vendedores só vão agendar leads que estão dentro de um determinado critério, e quando eu uso uma ferramenta, a própria ferramenta não permite que ele agende, eu vou partir do pressuposto que se chegarem leads errado lá, ou as informações não estão corretas, ou o critério de qualificação que eu estou buscando não está correto. E daí eu já sei aonde que eu vou pesquisar, vou buscar aprofundar a minha análise para poder tomar ações. Então, essa conversão me gera um índice que a gente chama na Exact de qualidade. Então, eu estou sempre mensurando a qualidade, justamente para evitar aquele problema que eu falei no início, para saber que as reuniões que estão chegando para os meus vendedores são boas reuniões. Então, eu classifico por temperatura, o vendedor ele preenche algumas perguntas que o software faz, tal qual esse modelo aqui, só que ele vai estar perguntando sobre o critério de qualificação, e se o filtro foi bem preenchido, se as informações estavam corretas, e o software vai gerar uma temperatura. Se for quente ou muito quente, quer dizer que ele tem muita aderência com o critério de qualificação, e o vendedor vai fazer essa reunião, ele pode aceitar essa reunião. Se for morno, frio ou congelado, quer dizer que houve algum problema na hora de preencher esse filtro ou que o lead não é qualificado. E ainda assim, o vendedor, se ele identificou e viu ali que faz sentido, ele pode até aceitar essa reunião. Mas não é um bom trabalho de pré-vendas realizado. E é importante que, lógico, a tua qualidade esteja em 80% pelo menos, de cada 10 reuniões, pelo menos 8 sejam boas reuniões. Então, meça a qualidade entre os gates, principalmente a qualidade das oportunidades que estão chegando em vendas. Então, eu estou medindo a qualidade no funil que eu mostrei para vocês, de entrada para filtro 1, então para ver se os leads que estão vindo pelas fontes são bons. Estou medindo de filtro 1 para filtro 2, ou seja, se aqueles leads estão de acordo com o critério que eu estou buscando.
E também estou medindo a qualidade das reuniões que eu estou repassando para vendas. E eu consigo tomar uma ação em cada um desses pontos, seja no intuito de orientar minha equipe de vendas ou de pré-vendas, ou de mudar algum processo ou adquirir alguma ferramenta. Outro ponto, como eu falei para vocês, eu posso pegar e analisar isso só pelo... eu posso fazer essa mesma análise da performance individual de alguém. Isso aqui é o que um pré-vendedor faz. Então isso aqui é um documento real de um pré-vendedor onde eu estou analisando as conversões dele. Então eu vejo aqui que em abril ele teve 32% de conversão de lead trabalhado para filtro 2. Pô, o cara está aproveitando muitos leads, né? Aqui eu vejo que está adequado os leads que ele está trabalhando, que ele está conseguindo tracionar muito bem esses leads, que aqui ele teve um problema, ó. Só 50% das reuniões que ele agendou ocorreram, mas isso aqui também acontece porque eu tirei esse print na metade do mês. Se fosse final do mês, seria um problema, mas tinha muita reunião ainda para acontecer. Tanto que a retenção dele está em 72% e a qualidade dele está 80%. Essa aqui é uma performance excelente. E aqui também, daí eu olho menos, mas olho essas métricas de esforço aqui também. Então é a mesma análise de funil que eu vou poder orientar para ele. Se caiu a conversão de filtro 2 para agendamento, eu vou ouvir a ligação dele, eu vou passar a orientação sobre ele obter e engajar melhor, obter compromisso e engajar melhor o lead. Se for de lead para filtro 2, eu vou olhar um outro aspecto da abordagem. Se não tiver nenhum problema aqui, eu posso ver se ele está com um volume de leads legal para trabalhar. Então, pelo funil, eu consigo, cara, disparar uma série de ações até dizer quais os mercados que são mais interessantes para a gente trabalhar, porque eu posso fazer essa análise de conversões por mercado também. Então, mais um hack, utilize os dados de performance para direcionar os feedbacks. Na Exact a gente tem uma coisa que assim, a gente nunca passa um feedback sem ter olhado os números antes. É lógico que alguns feedbacks tem um contexto cultural e tudo mais, e daí não vai ser necessariamente o número, mas sempre que eu for falar da performance de alguém, eu tenho números que embasam o que eu estou dizendo e também me auxiliam a direcionar como que eu vou conversar com essa pessoa, o que eu vou perguntar para ela. Eu acho que eu talvez tenha pulado um hack aqui. Eu dei uma acelerada aqui no final do tempo, é muita coisa, se deixar eu vou ficar o resto da minha vida conversando aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês? Primeiro ponto, existem hacks, existem dicas, existem coisas que a gente pode fazer, práticas que a gente pode adotar que podem tornar a nossa rotina do dia a dia mais fácil de levar e ter mais segurança ali. Só que é muito importante que a gente não esqueça do básico, que é ter um processo, que é ser um gestor presente, que é estar analisando esses números, né, não só coletar eles, que é estar tomando decisões baseado em números, estar próximo da equipe. Não tem nenhum hack que vá substituir as boas práticas, né, a boa gestão. Então eu vou dar eu acho que essa é uma das, talvez um dos hacks mais importantes busque exercer o seu papel de gestor com excelência, busque liderar pelo exemplo também. Então se você orienta as pessoas a agirem de determinada maneira, haja dessa determinada maneira. E o que eu busquei trazer aqui para vocês foi mais essa visão de operação, como analisar e tomar decisão rápida. Se tiverem dúvidas também, acho que tem a possibilidade de eu orientar vocês, mas essa foi a minha intenção aqui. Teria muitas coisas para a gente conversar ainda. Então eu só vou sumarizar algumas dessas dicas que eu dei aqui para depois me despedir de vocês. Então, primeira dica que eu passei, especializar funções na operação. Cara, dividir venda de pré-venda, se der, né, se a tua estrutura permite, põe uma pessoa só para gerar listas. Isso permite tu se especializar em diversos momentos e até medir e tratar as coisas de uma maneira diferente e otimizar os seus resultados. Entender os subprocessos da operação. Cara, como que é realizado o follow-up de agendamento? Como que o meu pré-vendedor pesquisa essa e aquela informação? Quais são os processos que estão entre esse gate e esse que podem influenciar num gargalo? Processualizar a tomada de decisão, mais especificamente usar red flags. Cara, se você está fazendo algum tipo de qualificação, entenda quais são os critérios
restritivos, o que não pode ter. E processualizar isso, fazer fácil para o teu pré-vendedor identificar isso, para o teu vendedor identificar isso. Então, ter isso bem processualizado. Se certificar de que o esforço que a tua equipe está fazendo é inteligente. Então, cara, analisa a performance dos teus representantes. Trabalha com eles para melhorar isso com eles. Deixa eles cientes do que eles podem fazer para performar mais sem ter que aumentar demais o esforço deles. Definir um critério de qualificação. Cara, o que não se mede não se gerencia. Se eu tenho critério de qualificação, se eu sei quais são as características, eu consigo orientar melhor a minha operação, orientar melhor o esforço da minha equipe. Estruturar e padronizar a abordagem. Comunicação é uma coisa muito orgânica. Se eu conseguir estruturar e ter um padrão ali de abordagem, é mais fácil de eu ensinar isso e de ver se está funcionando. Automatizar fluxos de trabalho, tudo que eu puder automatizar. A principal função do pré-vendedor não é estar ligando para todo mundo. A principal função do pré-vendedor é estar extraindo informações relevantes e estar qualificando oportunidades e repassando para vendas. Então, o que der para automatizar, automatiza. Medir a qualidade entre os gates, entender, cara, se o que eu preciso ter aqui é o que está passando, o que está vindo de lá. Então, qual é a qualidade das oportunidades da perspectiva do vendedor, do pré-vendedor, do LDR? Está mensurando isso sempre que possível. E por último, utilizar dados de performance para direcionar feedbacks individuais. Cara, sempre usa esses dados para poder, primeiro, saber aonde que tu vai trabalhar com a tua equipe, né? Se tu vai orientar ele o que ele vai ler, o que ele tem que melhorar na organização diária dele, ou se é na comunicação. Sempre fazer essa análise. E eu recomendo sempre usar o funil para analisar tanto a operação quanto a performance individual de cada uma. Eu acredito que, como eu falei, tem muita coisa que a gente pode falar. Me desculpem se eu fui prolixo. Eu sei que tenho a impressão que foi bastante conteúdo aí, mas eu espero que tenha sido valoroso essas informações. Estou à disposição no LinkedIn para discutir também, por e-mail, para a gente poder conversar aí sobre dúvidas que possam surgir a partir dessa conversa. Eu espero que surjam, né, dúvidas. E é isso, eu desejo muito sucesso, muita adaptação, identificar as oportunidades que estão surgindo aí nesse momento de crise. E é isso, galera. Sucesso para todos. Lembrando aí para ninguém parar, ninguém ficar paralisado, e a gente buscar se adaptar o mais rápido possível. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Olá, eu sou o Exact Spotter e estou aqui para dar mais eficiência e inteligência para o seu time de prospecção. Primeiro, vamos usar uma ferramenta de inbound marketing, comprar uma lista de leads de algum parceiro meu ou importar os dados do seu LinkedIn. Pronto, já podemos ligar para eles. Quer que eu crie atividade para um pré-vendedor ligar em 10 minutos? Se preferir, podemos criar um fluxo de e-mails primeiro. Você escreve e eu envio, ok? Quando alguém responder, peço para um pré-vendedor ligar. Olá, pré-vendedor, agora é com a gente. Entra no teu playbook de atividades e liga para esses caras. Faz essa pergunta para ele. O que ele respondeu? Então fala isso, acho que ele vai gostar. Com essas informações, vou ver se há possibilidade de compra, beleza? Pelo que vejo, esse cara é muito quente. Avisa ao vendedor que essa é a dor do cliente e esse é o produto ideal para ele. Fala também que esse cara é 70% similar às últimas empresas que ele vendeu. Pronto, já podemos marcar uma reunião. Vou checar a agenda do vendedor, a distância e o trânsito nesse horário. Show, pode marcar. Vou enviar as informações para ele se preparar para a reunião. Fala, gestor. Vamos dar uma olhada na produtividade da equipe? Podemos enviar o valor das bonificações para o financeiro.
Também podemos analisar o mercado com base nas respostas recebidas. Que tal monitorar esses dados e enviá-los para o diretor toda semana? Ótimo! O CRM me avisou que fechamos a venda. Mais um cliente que poderemos ajudar. Vamos voltar ao trabalho, que o dia está só começando. Exact Spotter, o software de vendas das empresas que mais crescem no Brasil. Oi pessoal, meu nome é Dinora Constantino, eu sou gestora da Lab Persona Estadão e eu vim aqui compartilhar com vocês, através desse depoimento, como nós da Lab Persona Estadão conseguimos alcançar e superar as nossas metas de prospecção no mês de abril, mesmo diante de toda a crise. Lab Persona Estadão é uma unidade de negócio que tem como finalidade a produção de conteúdo de marketing para as empresas. Eu vou contextualizar um pouco das nossas metas mensais para que faça sentido o número da superação. Nossa meta, e nós vínhamos atingindo e numa crescente, o número de 20 reuniões realizadas mês. No mês de fevereiro, nós atingimos 37 reuniões realizadas, na qual iniciamos março da forma normal, com todos os processos que sempre utilizávamos. E em meados de março, assim como em todas as empresas, acredito que em sua empresa também, nós nos deparamos com todo o início da pandemia, que fez com que nós precisássemos nos adaptar ao home office, as empresas completamente fechadas para novas parcerias, para novos contatos comerciais. E com isso, nós não só não conseguimos agendar mais reuniões, como todas as que nós já tínhamos agendadas não efetivavam as confirmações. Com isso, no final do mês de março, foi a nossa pior entrega dentro de prospecção, um número total de 19 reuniões realizadas, e isso fez com que nós parássemos, identificássemos os problemas e tivéssemos alguns insights para que realmente isso mudasse e nós conseguíssemos promover um cenário diferente no mês de abril. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 itens que para nós, 4 insights que para nós fizeram todas as diferenças nessa movimentação, na qual eu sei que isso pode mudar de segmento para segmento. A cada empresa tem um comportamento, a cada nicho, com certeza as empresas reagem de uma forma a toda essa situação. Mas o nosso primeiro ponto, e muito importante, foi parar e conseguir identificar quais eram as 19 empresas que estavam abertas em março e que estavam receptivas ao nosso contato. Então nós primeiro miramos as empresas que estavam receptivas, que estavam realmente se movimentando em todo o cenário. O segundo ponto, e também um ponto importante, foi analisar na equipe e fazer algumas movimentações estratégicas para que realmente fizesse sentido uma força-tarefa naquele momento, junto à prospecção, para que nós tivéssemos um número maior de oportunidades comerciais. O terceiro ponto, e tão importante quanto os outros 2, foi mexer no discurso e na abordagem de prospecção. Nós sempre tivemos um discurso persuasivo, comercial, procurando a dor do cliente, e neste momento nós paramos para ter um discurso muito mais empático, se colocando à disposição do cliente, analisando o cenário que ele passava atualmente e no que fazia sentido o inbound marketing, realmente uma produção de conteúdo de marketing digital para que ele pudesse usar isso como alternativa dentro de todo o cenário atual. O último ponto, nós focamos em social selling, LinkedIn, então nós também começamos a abordar as empresas através dessas redes sociais que trouxeram várias oportunidades, na qual tudo isso fez sentido através da ferramenta Exact Sales, que é a ferramenta de prospecção que nós utilizamos, e ela consegue, de uma forma completamente processual e estratégica, nos trazer todas as informações que nós precisamos, tanto para a movimentação do discurso, dos filtros, das empresas. Então, com certeza, uma grande diferença foi a ferramenta que nos traz toda essa inteligência, que nos consegue trazer uma nova diretriz dentro do cenário que estávamos para termos novas oportunidades. E com isso, no final do mês de março, nós conseguimos essas adequações, essas movimentações de forma rápida, e durante o mês de abril nós conseguimos a superação de 61 reuniões realizadas. Sim, a nossa meta eram 20 reuniões. No mês de fevereiro executamos 37 dentro da normalidade, e sim, mesmo com todo o cenário apresentado, nós nos movimentamos, identificamos os problemas e não medimos esforços para gerar as soluções.
Então é isso que eu venho te motivar. Não pare, adapte, continue. Nós sabemos que existem empresas com oportunidades comerciais. Então vamos mirar essas empresas, vamos realmente nos reestruturar para que faça sentido a gente permanecer e não parar e se adaptar. É isso que eu venho trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau, tchau. Até mais.